Excelente noite para você que está acompanhando o Passe Livre. Hoje não faremos um programa, não faremos nada do tipo, até porque é uma segunda-feira à noite. Vamos só dar uma pincelada, uma comentada sobre a crise, conhecida como crise monumental, a crise que vai vivendo o River Plate no Campeonato Argentino, que como está mostrando ali no título, é a pior crise que vive o River Plate desde 1911, a pior crise em 115 anos de River Plate. E a conversa na Argentina é exatamente essa, que esse é o pior River Plate desde o time que foi rebaixado lá contra o Belgrano. E eu acho que a torcida tem toda a razão em dizer isso, porque é uma crise federal que vive o River Plate e que não deveria estar vivendo, porque o River vende bem, o River tem dinheiro, o River contrata muito, porém, de alguma forma, o River não vem encontrando o seu futebol. Para iniciar, vamos comentar sobre essa última partida do River Plate, que vai ser o nosso foco principal, a coisa que vai ser mais dinâmica, vai ser mais rápida, vamos comentar só sobre o River. E o River foi enfrentar o Rosário Central dentro de casa. É muito difícil enfrentar o Rosário, um time muito complicado e muito chato, é, com jogadores bons, desequilibrantes, apesar de ter perdido peças aí no meio da temporada. Porém, o River, que já tinha perdido 4 partidas seguidas de campeonato argentino, não sei se eu... Deu uma travada aqui na bagulho. O River, que já tinha perdido 4 partidas seguidas, sendo elas a final do Apertura, e aí estreou com 3 derrotas no pós-Copa, uma na Copa Argentina e 2 na Liga Argentina, sendo essas 2 estreias de Correia, que custou mais de 70 milhões de reais, de Otamendi, que apesar de ter vindo no passe livre, o Otamendi custa caro, falando de salários e tudo mais, ele veio como um líder e ainda não provou aquilo que deveria provar. Mas não só eles chegaram, chegou também reforço vindo do Vélez Sarsfield, chegou Borré, chegou tudo. E tá vindo mais reforços pro River Plate, porque o elenco, de certa forma, vai perdendo peças, como perdeu o Quinteiro, foi afastado e rescindiu o contrato. O Vinha, do Flamengo, também rescindiu não, mas está afastado e provavelmente vai sair do River, porque o River não quer mais ficar gastando dinheiro com ele, ficar dando dinheiro pro Flamengo para manter o Vinha em seu contrato com o River Plate. E dentro de casa, novamente, o principal foco da noite foi ele, Otamendi, Nico Otamendi, campeão do mundo pela Argentina, um jogador histórico dos últimos anos de Argentina, voltou aí para jogar no River, voltou como capitão, como você pode ver ali na faixa, na braçadeira e tudo mais, mas fez 3 partidas para esquecer. Quem sabe ele ainda pode dar volta por cima, o futebol a gente vê muito isso, o jogador começa muito mal e depois se encontra, talvez identifique ali, e eu acredito nisso porque o River tem um elenco muito bom, o River tem peças boas e o Otamendi é um jogador que, porra, ele tem muita experiência e não acho que qualquer coisa vai abalar ele assim tão fácil, entendeu? Mas ontem talvez foi o ponto mais baixo ali do River. O River perdeu dentro de casa para o Rosário Central com um gol contra de Nico Otamendi. O Rosário vem vivendo ali uma fase meio morna, ali, se podemos dizer assim, empatou com o Racing, agora conseguiu uma vitória e tudo mais, porém perdeu jogadores, como eu já mencionei antes. Tem um confronto contra o Corinthians aí na Libertadores que pode ser muito difícil, apesar de, tipo assim, o Rosário foi o melhor segundo colocado, então é, vai ser sim um adversário muito indigesto pro Corinthians, falando também sobre o Corinthians que perdeu ontem pro Internacional. Vamos ver como é que o Corinthians chega, se chega com o Yuri Alberto, se chega com o Memphis. Ali é outra conversa ali, isso é foco para depois, porque hoje estamos falando só do River. O River perdeu e perdeu com um gol contra de Otamendi, um papelão do Otamendi, e depois que o Rosário abre o placar, para mim, fica visível que os jogadores ficaram abaladíssimos e o River não conseguiu criar nada mais uma vez, não é a primeira vez e não é nem a segunda. O River, depois que sofre o gol, fica muito abalado e não consegue buscar nada, não consegue fazer nada dentro da sua própria casa, lotada diante do seu torcedor, não consegue levar perigo é, nenhum ao gol do Rosário, não consegue sequer dar um susto ali no Rosário de tipo, opa, vamos controlar esse jogo aqui, que senão o River vai empatar. Não, o Rosário conseguiu controlar o jogo facilmente e o River, em momento algum, se demonstrou perigoso na partida.
Com essa derrota, como eu já mencionei antes, o River chega a 5 consecutivas. O River perdeu de 3-2 pro Belgrano, o River perdeu de 3-1 pro Aldosivi, o River perdeu de 1-0 pro Barracas, também de 1-0 pro Gimnasia e também de 1-0 pro Rosário Central. E isso já coloca uma pressão absurda, ainda maior do que já estava no Kudê. Se você ainda não viu como foi essas últimas partidas aí do River Plate, que aos poucos estão desencadeando em uma crise ainda maior, tá juntando uma bola de neve cada vez maior lá perto do Monumental, e essa bola de neve tá desabando sobre o River, sobre os dirigentes, sobre o treinador, e a torcida. A gente sabe que treinar um time como o River, treinar um time como o Boca Juniors, treinar um time como o Racing, treinar um time grande na América Latina, você vai viver muita pressão, porque o latino ele é apaixonado pelo futebol e ele é apaixonado pelo clube dele. Então, se ele vê que você tá lá dentro e você tá atrapalhando o time dele, se você tá indo contra a maré, se você tá mais atrapalhando do que ajudando o time dele, o latino vai pra cima de você e vai te sacar do seu lugar a qualquer custo. E é o que a torcida do River quer fazer com o Kudê, porque a diretoria, como eu já mencionei no programa de sábado, a diretoria não quer se desfazer de Kudê e planeja a temporada com o Kudê, porque o Kudê que afastou jogadores, o Kudê que decidiu quem vinha, quem não vinha, o Kudê pediu isso, pediu aquilo, agora se desfazer de tudo isso assim do nada, pra mim não é do nada, pra mim eu acho que o River fez certo em sim dar paciência pro Kudê, só que eu acho que eles estão testando ao limite essa paciência com o Kudê. O River sai de campo aí lamentando o resultado, o torcedor protesta na saída, vou comentar mais sobre os protestos depois, mas os protestos são mais voltados à diretoria e a alguns jogadores também, que precisavam demonstrar mais, como o Aníbal, como o Otamendi, como também ali os jogadores de ataque que pouco conseguiram fazer, o Borré também muito criticado, e principalmente as críticas foram direcionadas ao Eduardo Cudê. Com essa derrota, o River Plate está amargando a última colocação do grupo B do campeonato argentino. Não só do grupo B, como o River tem a pior campanha no Clausura até agora, amargando a lanterna do campeonato Clausura. Ainda como a gente está acostumado aqui no Brasil, o time está na lanterna, o time vai brigar para não cair. Na verdade, na Argentina é muito diferente, tem uma tabela anual, tem a tabela de tudo mais. O River não corre risco de rebaixamento, porém, isso sim pode ameaçar o River numa possível vaga de mata-mata, que pode ficar muito ameaçado se o River não acordar para a vida no campeonato. Isso pode sim tirar o River de uma competição sul-americana no próximo ano, que nem o River esse ano já não jogou a Copa Libertadores, talvez vai ter que batalhar muito para conseguir uma vaga na Libertadores para o ano que vem. E a gente sabe que um time do investimento do River, que é o plantel mais caro da Argentina, avaliado em 144 milhões de euros, que podem passar a mais com possíveis reforços que estão chegando, para mim é um papelão absurdo e tem que ser resolvido o mais rápido o possível, e a diretoria precisa cortar o mal pela raiz o mais cedo o possível. Aqui, como eu já disse antes, os últimos 5 jogos por competições nacionais, aqui a imagem não está inteira, foi meio que um carrossel ali que a TNT Sports Brasil postou. As 5 derrotas consecutivas do River Plate, e a primeira imagem dizia que a última vez que o River Plate perdeu 5 jogos consecutivos por competições nacionais foi lá em 1911. Foi um feito que aconteceu apenas 2 vezes na história do clube, para você ver o quão grande, o quão absurda é essa crise. Nem o River Plate no ano do seu maior desastre, da sua maior catástrofe, que foi o rebaixamento, a maior mancha na história do clube, que é lembrado pelo seu rival todos os dias praticamente, numa discussão de Boca e River, o torcedor do River diz isso, diz aquilo, diz isso, diz aquilo. Tem coisas que o torcedor do Boca não vai conseguir refutar e o torcedor do Boca vai falar: pelo menos o meu time não foi rebaixado. Já o seu time foi. O meu time é o único que não foi rebaixado. E aí fica nessa discussão, esse negócio e tudo mais. Só que a mancha de ter sido rebaixado para a segunda divisão, principalmente no ano tão recente assim, que foi ali contra o Belgrano lá em 2011, que teve
porra, a torcida tacou fogo no Monumental, foi uma cena lastimável. Aquela mancha ali não se apaga na história de um clube. Porém, o River, ele conseguiu meio que dar a volta por cima disso. Ele voltou para a primeira divisão sendo campeão da Libertadores e tudo mais. Então, meio que, apesar das manchas, o River conseguiu ressurgir daquilo. Então, eu acho que esse sim é o pior River desde o maior vexame da história, que foi o rebaixamento. É o River no ponto mais baixo que o River esteve nos últimos tempos. E olha que tivemos muitos pontos baixos. É normal, principalmente na crise que vive o futebol argentino, times tiveram muitos pontos baixos. Não só o River, como todos os outros aí. Porém, eu acho que esse é o ponto mais baixo. Você perder 5 jogos seguidos, você perder. Porra, você ser eliminado de uma Copa, você perder uma final, você com todos esses reforços tendo o plantel mais caro, você perder para times como Barracas, Aldosivi, Gimnasia, sendo dominado pelo Aldosivi, perder uma final com o Belgrano, perdendo. Tava ganhando até os 85 minutos, tomou uma virada. O Otamendi chegar como capitão e chegar fazendo um gol contra, chegar entregando bola na defesa, eu acho que vai ser difícil nos próximos anos a gente ver uma situação tão complicada quanto essa. E se semana passada eu já falava que já era uma crise absurda no River, agora eu já tô falando que é uma crise ainda maior. Então, isso pode sim se agravar, ou o River pode ganhar um jogo só para pelo menos quebrar essa sequência negativa, respirar, que eu acho que é o que a torcida vai estar pressionando, né? O River vai desesperado e muito pressionado para ganhar uma partida para dar esse fôlego pro torcedor, pros jogadores também, e eu acho que é muitíssimo importante. Agora falando sobre Kudê, no último programa que houve sábado, o que eu conversei era o seguinte: o Kudê ele não iria cair e a diretoria queria manter ele. O que eu conversei com vocês era que ele iria ser mantido pelo menos até domingo, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Vamos supor que no domingo, porra, aconteceu um desastre, o River jogou muito mal e perdeu pro Rosário com gol contra do capitão. Pra mim isso é desastroso. Sim, é desastroso, não tem como a gente esconder isso e falar que não. Porém, porra, se o River Plate tivesse perdido de 4-0 pro Rosário, de 3-0 pro Rosário, aí sim eu acho que o Kudê já não estaria mais no cargo. Aí eu acho que o River já tinha optado por demitir o Kudê. Porém, o 1-0 ali colocou o Kudê numa saia justa absurda, até porque foram 5 derrotas seguidas. Acho que eu não preciso mais repetir a situação que se encontra o River Plate. Agora ele tá, eu acho que na saia justa e talvez essa semana seja é, a semana do Kudê se provar e espantar essa zica, espantar essa má fase, ou se não, o Kudê vai estar fora sim. Talvez na próxima partida, se o River apresentar um resultado negativo, chegar à sexta seguida, chegar ao ponto mais baixo da história do clube em questão de, vitória, de derrotas consecutivas, aí sim eu acho que já era pro Kudê. Acho que o Kudê cai, ele é demitido. E o salário que ele ganha, o tempo de contrato e tudo mais, o River vai ter que desembolsar um dinheiro no Kudê. Mas a gente sabe que pro River dinheiro não é problema, que o River tem dinheiro de patrocinadores, o River tem uma receita muito alta porque tem um estádio muito grande e sempre lota estádio e tudo mais. Dinheiro é problema? De maneira alguma. Não à toa o River tá aí brigando com o Flamengo por um jogador de mais de 20 milhões de euros, que é, no caso, o Almada. Então a gente sabe que o River tem sim dinheiro. Porém, a torcida quer a cabeça do Kudê e eu acho que se ele não mostrar resultado imediato, o Kudê vai cair sim, vai ficar sem contrato e o River vai procurar um treinador novo. Falando em treinador novo, na saída do Monumental na última partida, a torcida do River pediu ele, um velho conhecido do River Plate, Ramon Dias, com mais de uma passagem pelo River Plate, já foi campeão da Libertadores. O Ramon meio que apareceu ali em momentos que o River mais precisou, apareceu em momentos ali de rebaixamento, ali quando o River estava apertadíssimo, quando ninguém queria treinar o River, quem apareceu foi ele, Dom Ramon Dias. E a torcida do River pediu que Dom Ramon treinasse o River Plate. Dando minha sincera opinião sobre isso, eu acho que sou suspeito a dizer, porque tenho um carinho sim pelo Ramon Dias, acho ele um ótimo treinador, porém eu acho muitíssimo improvável que o River vá atrás do Ramon Dias, apesar da pressão da torcida e tudo mais. E se acontecer, eu acho que
É uma bonita história, eu acho que o Ramon estaria fazendo certo e a torcida estaria assim muito agradada com o Ramon, não à toa eles estavam pedindo a contratação dele. Porém, eu acho muito improvável que o River, em caso de demissão, vá atrás do Ramon Dias. Aí o River talvez estudaria o mercado, tentaria trazer algum algum outro treinador assim. A gente tem poucos treinadores sendo cogitados ali, por enquanto o Kudê é unanimidade para a diretoria, pelo menos até essa semana, né? Eu sempre tenho que dizer isso porque a gente nunca sabe o que vai acontecer na próxima partida. Mas acho sim improvável uma contratação do Ramon, porém é algo que, se acontecer, seria um acerto para mim, tanto para a carreira do Ramon e do Emiliano, quanto para o time do River. Tendo em vista também a pressão da torcida, né? Que é muito importante. Pô, o Ramon vai ter uma paciência muito maior com a torcida do que talvez o Kudê, que já tá com essa paciência muito desgastada aí dos últimos acontecimentos do River. Para finalizar, vamos falar sobre Thiago Almada. O River e o Flamengo estão fazendo um leilão por Thiago Almada e, pelo visto, quem deu o lance maior foi o River. O Flamengo tem dinheiro para bancar esse lance, fazer um lance ainda maior? Tem, mas a escolha é do Almada e o Almada já deu o sinal verde para o River Plate. O Almada quer jogar no River Plate, não à toa o empresário do Almada estava no Monumental. A questão é, o Flamengo, a gente sabe como é a diretoria do Flamengo. Eles não vão ceder assim tão fácil o jogador para o River, sabendo que tem mais poderio financeiro que o River Plate. Se o River tem um poderio financeiro grande, para mim o do Flamengo é enorme. O do Flamengo é ainda maior do que o do River Plate, e a gente sabe que é um abismo ali entre a fase do River e a fase do Flamengo. O Flamengo tem uma Copa Libertadores para jogar como o atual campeão, como um dos favoritos ali a ser campeão de novo, a buscar o quinto troféu. Agora o River não tá na Libertadores, joga a Sul-Americana. O River está em último no Campeonato Argentino, porém o Almada está balançado sim a jogar na Argentina, a jogar pelo River Plate, que para mim é o único time atualmente na Argentina que tem dinheiro para trazer Thiago Almada, que quer voltar aqui para a América do Sul, e pelo visto a preferência dele é sim jogar na Argentina. Vamos ver o desenrolar das próximas peças, porém, pelo visto, o River está um pouco à frente do Flamengo na corrida. Não posso cravar nada aqui, porque a gente sabe como funciona o mercado do futebol. Talvez amanhã o Flamengo apareça com o dobro da oferta do River Plate, e aí o Almada não tenha como recusar a oferta do Flamengo. E vamos ver o desenrolar aí, os próximos episódios, porque o River, apesar dos pesares, apesar da grande crise, vem buscando se reforçar, e eu acho que ninguém aqui duvida da qualidade que tem Thiago Almada. A gente viu ele na seleção argentina, e pra gente aqui que assiste futebol brasileiro, a gente viu em 2024 o quanto o Thiago Almada jogou pelo Botafogo. Pra mim, o melhor jogador do Botafogo, junto com o Luiz Henrique, era Thiago Almada. Me encantava ver o Thiago Almada jogar pelo Botafogo, sempre gostei muito do jogador. Já jogou no Vélez, já jogou nos Estados Unidos, sempre gostei do atleta, jogou bem ali pelo Atlético de Madrid, apesar da falta de chances. Não sei se está fazendo certo, para mim está fazendo certo em voltar para a América do Sul agora. E vamos ver o desenrolar disso daí. Porém, pelo que parece, a preferência do empresário, do Almada e talvez um pouco da família seja voltar para a Argentina. O River recebeu o sinal verde de Thiago Almada. Muito obrigado pela sua atenção. Foram aqui 18 minutos só falando sobre essa crise no River Plate. E estejam atentos às próximas atualizações. Sigam a gente aqui também no Instagram. Ó, tá bem ali no cantinho inferior direito. Tem a loja e tem também o nosso Instagram. A gente vai fazer cortes, vai fazer tudo mais. E quando a gente for fazer algum anúncio, por exemplo, eu tô tentando preparar uma coisa maneira pro primeiro programa ali, que vai ser no sábado. A gente vai comentar a Copa do Brasil, a gente vai fazer previsão para a Copa Libertadores, vai ser algo maneiro. Vou tentar fazer uma transmissão e vou tentar convidar pessoas para estar junto comigo, pessoas aí da internet, do Instagram e tudo mais. E caso algo se confirme, se concretize, eu vou postar primeiro lá no Instagram para que todo mundo saiba e todo mundo já esteja preparado para o que vai acontecer no sábado, viu? Muito obrigado a todo mundo e tenham uma excelente semana.